A história se inicia com um protagonista narrando sua própria morte, um acontecimento inusitado causado por um erro divino. Essa falha, no entanto, lhe concede uma chance única, reencarnar em um novo mundo. Ele revela ter escolhido cuidadosamente suas habilidades, mesmo que isso implicasse perder suas memórias passadas. Em meio a um feixe de luz, Kelvin, o protagonista, aterrissa em seu novo destino. Desorientado e sem lembranças, uma tela flutuante surge diante dele. Ao tocar Iniciar, uma deusa o informa sobre sua reencarnação e as implicações desse novo começo. Ela explica que o mundo está repleto de espadas e magia e que ele agora possui as habilidades que escolheu. Seguindo as instruções divinas, Kelvin acessa ao menu de suas estatísticas e habilidades. Satisfeito com suas escolhas, ele se entusiasma com a ideia de viver uma aventura como invocador. A deusa então o orienta a se registrar na guilda de aventureiros da cidade mais próxima. Em sua jornada pela floresta, o protagonista questiona se a tela, que se apresenta como Melina, o acompanhará em sua aventura. Melina confirma, revelando que ele já havia solicitado sua companhia como serva. Ao chegar à cidade de Parte, Kelvin descobre que sua morte foi causada por outro deus e que Melfa, a deusa da reencarnação, interveio, embora ele não se lembre dela. Enquanto exploram a cidade, Melfa compartilha detalhes de sua vida. Kelvin fica encantado com sua própria aparência ao ver seu reflexo em uma janela. Melfa revela que a perda de suas memórias foi uma escolha dele em troca de mais pontos de habilidade. Curioso sobre o passado com Melfa, ele tenta invocá-la, mas ela explica que ele não possui a magia necessária. Ao chegarem à guilda de aventureiros, o protagonista observa a movimentação antes de preencher o formulário de registro. Ele se prepara para revelar sua habilidade de idioma e escrita, mas Melfa o interrompe, alertando-o sobre as implicações de se registrar como invocador. Ela explica que invocadores são raros, geralmente um por país, o que atrairia a atenção de governantes caso sua identidade fosse descoberta. Preocupado com isso, Kelvin decide se registrar como Mago Verde. A recepcionista o acolhe, entregando sua carteira de Rank F. Ela esclarece que as aventuras são classificadas por rank de F, o mais baixo, a F, o mais alto, e que ele pode aceitar trabalhos de apenas um rank superior ao seu. No entanto, um fracasso implicaria em multa, e ele deveria ser cauteloso até completar 10 trabalhos para subir de rank. A partir do rank C, exames seriam necessários para avançar. Kelvin então pergunta sobre trabalhos de rank F, e Melfa sugere derrotar slimes azuis. Após sair da guilda, o protagonista compra uma vara de madeira com um pouco de magia, gastando quase todo o seu dinheiro. Ele se dirige ao local do trabalho e encontra os slimes. Kelvin usa sua habilidade Olho Clínico para obter informações sobre os alvos e se prepara para o pacto de invocador. Melfa explica que o alvo deve aceitar o pacto, mas para monstros sem fala, ele deve enfraquecê-los sem matá-los. Em seguida, o contrato surgiria para ser aceito. Kelvin ataca os slimes e descobre que eles são mais ágeis do que esperava. Com inteligência e velocidade, ele enfraquece um slime, tenta o pacto e se surpreende ao sentir seu corpo debilitado. Melfa explica que ao fazer o pacto, ele perde metade de seus pontos de magia, independente do sucesso. Mas Kelvin, após o momento, consegue selar o pacto e nomeia sua nova invocação de Cloto. Com sua primeira invocação, Kelvin percebe que pode sentir o que Cloto sente, e o slime está feliz. Ele então decide invocá-lo para ajudar a concluir o trabalho. Cloto se emociona ao saber que precisa matar os de sua própria espécie para subir de nível. Pouco depois, eles localizam os slimes restantes e o protagonista explica seu plano de batalha para Cloto. Atacando juntos, eles derrotam os inimigos com facilidade. Kelvin se surpreende com a habilidade de Cloto, e Melfa revela que, graças à sua habilidade de invocador classe S, Cloto recebeu um bônus de 100 pontos em todas as suas características, tornando-o muito forte. Kelvin agora entende por que os invocadores são tão procurados, e Melfa ainda afirma que ele é o único de classe S. Na cena seguinte, o protagonista caminha pela cidade com o lucro do trabalho em mãos. Enquanto procura a pousada recomendada, ele encontra uma escravista e uma elfa triste em um corredor que chama sua atenção. Ele chega à pousada A Canção Espiritual, onde é recebido por Claire. Em seu quarto, o protagonista reclama da falta de um banheiro. Melfa o informa que apenas os ricos possuem tal luxo.
Kelvin promete a si mesmo que um dia viverá em um lugar com banheiro e sai para comer. Em outra cena, o protagonista revela que ele e Clouto subiram de nível graças às suas habilidades de experiência em dobro. Ele decide aprender a habilidade de camuflagem, de classe D, com a intenção de elevá-la ao rank B para viver tranquilamente. Mais tarde, na guilda, Anjo o parabeniza por subir ao rank E e se surpreende por ele não ter formado um grupo. Mas o protagonista sabe que não pode ter um grupo, pois sua identidade de invocador seria descoberta. Apesar de não querer chamar atenção, seu rápido avanço de ranking faz com que outros aventureiros comentem sobre ele. Anjo chega a acreditar que ele é um mago da corte de outro país, que cometeu um erro, e pergunta sobre isso, mas o protagonista desvia, dizendo que não pode falar de seu passado. Ele então pede um trabalho de rank D. Kelvin é interrompido por Cashel, que sugere derrotar o Cavaleiro Fantasma Escuro para um trabalho de rank D. Cashel o parabeniza por sua ascensão, gabando-se de sua experiência. Mas o protagonista, sem reconhecê-lo, pergunta quem é ele. Cashel se apresenta como um aventureiro de classe D, e as pessoas comentam que ele tem força de rank B e adora se livrar de novatos. Ignorando os comentários, convida o protagonista para seu grupo para caçar o Cavaleiro Fantasma. Anjo alerta que o Cavaleiro é perigoso e muito mais forte do que aparenta para um rank D. Kelvin, porém, recusa a proposta de Cashel, ignorando as preocupações de todos. Ele usa seu olho clínico e descobre que Cashel possui o título de assassino. Preocupado e vendo que Cashel não aceitará um não, Kelvin propõe uma competição. O primeiro a derrotar o cavaleiro vence, e ele pretende ir sozinho. O aventureiro de classe D aceita o desafio e se retira. Nosso protagonista se alegra por ter conseguido o que queria e confessa curiosidade pelo grupo de Cashel. Cashel se aproxima de um membro de seu grupo e pergunta sobre o protagonista. Seu companheiro, que possui olho clínico rank C, afirma que o garoto é muito mais forte, pois não consegue analisá-lo. Hag os interrompe, pedindo que Cashel lute contra o novato, como fez com o último. Mas Cashel recusa, contando sobre a competição proposta por Kelvin, o que empolga Gimo e Hag. Na cena seguinte, no Castelo dos Espíritos Malignos, o grupo de Cashel se surpreende ao encontrar todos os monstros mortos. De repente, o protagonista se revela, fazendo com que o outro grupo acredite ter descoberto suas habilidades. O grupo de Cashel zomba dele, pensando que ele não conseguiria vencer o cavaleiro e por isso o esperava. Mas o protagonista revela ter descoberto o plano deles e por isso quer lutar contra eles. Gimo se preocupa ao saber que estão sendo procurados e pergunta se o protagonista é um caçador de recompensas. Kelvin se surpreende ao saber que eles estão sendo procurados e deseja sorte para enfrentá-lo. O protagonista provoca Rag para atacá-lo e quando o grandalhão cede, cai na armadilha de Kelvin. Cashel e Gimo tentam fugir, suspeitando que o novato esconde algo, mas Cashel, querendo demonstrar poder, decide ficar e lutar. Kelvin envia Clouto, que evoluiu para um slime grutento, para atacar Gimul, que se assusta ao vê-lo enquanto tenta fugir. O protagonista lembra sua surpresa dias atrás, quando viu Clouto evoluir para um quase rei demônio lendário. Clouto derrota facilmente seu alvo, o que irrita Rag, que consegue se libertar da armadilha de Kelvin. Ao tentar enfrentar Clouto, ele é facilmente derrotado pelo slime. Em seguida, Cashel se aproxima do protagonista, que o derrota sem esforços, infligindo muitas feridas. Kelvin percebe que eles caçavam aventureiros, em vez de monstros para subir de nível rapidamente. Por isso, ele os repreende e diz que os levará para a guilda. Em seguida, ele se prepara para derrotar o Cavaleiro Escuro, chamado Gerard, e se emociona ao imaginá-lo em sua equipe. Por isso, em vez de atacar, ele decide se apresentar e oferecer um pacto de invocação. Gerard o recebe amigavelmente por ter decidido conversar e conta sobre sua vida. Após uma longa conversa, o protagonista lembra que quer fazer um pacto com ele. Gerard pensa que é uma boa ideia servir a outro rei e propõe que, antes de aceitar, ele demonstre suas capacidades em combate. Ambos se surpreendem com as habilidades um do outro. De repente, devido à pressão do ataque do protagonista, Gerard recorda seu passado no país de Alcal, que foi invadido por elfos em poucos dias. Por isso, ele precisou deixar o país, pois estava cuidando de sua filha Connie.
De volta ao presente, Gerard ganha mais força ao recordar seu desejo de vingança, o que surpreende muito o protagonista, que, junto a Cloto, precisa usar quase todo o seu poder para atacar diretamente o Cavaleiro. No dia seguinte, o protagonista vai à guilda para reivindicar a recompensa de seu trabalho. Lá, todos o agradecem por ter cuidado do Cavaleiro e do grupo de Cashel, que foram presos. Durante as celebrações, Angel se aproxima para informá-lo que ele receberá uma promoção especial e o chefe da guilda o agradecerá pessoalmente por um trabalho tão difícil. Enquanto o protagonista se dirige ao chefe, descobrimos que Gerard aceitou o pacto com Kelvin. Em seguida, o protagonista conhece o chefe da guilda, Léo. Léo revela que quer fazer algumas perguntas, pois suspeita que ele venha de outro mundo. Ao usar seu olho clínico, nosso protagonista também analisa o chefe e descobre que ele é muito poderoso. Por isso, Kelvin se preocupa que Léo realmente saiba que ele é um invocador. Enquanto compartilha um chá, o protagonista, sendo interrogado, pensa que deveria ter sido mais cuidadoso. No entanto, Gerard o aconselha a se manter firme e aproveitar para fazer amizade com pessoas a quem possa contar seu segredo. Kelvin decide seguir o conselho e elogia Léo. Após perguntar por que ele não deteve o grupo de Cashel antes, Léo se desculpa e explica que Cashel é um nobre do país militar de Trizen. Por isso, ele não podia agir precipitadamente sem provas, mas revela que estava prestes a fazer algo, e está feliz por não ter precisado se envolver. Kelvin pede que ele vá direto ao ponto. O chefe diz que ele não deve vê-lo como inimigo, pois na verdade quer ser seu amigo. Ele revela que já havia conhecido pessoas de outro mundo antes, o que surpreende o protagonista, que percebe haver mais pessoas como ele. Léo menciona que um deles era os heróis do Sacro Império de Deramis, e isso faz Melfa se lembrar que foi ela quem o reencarnou. O chefe continua sua história, dizendo que a sacerdotisa dos Deramis profetizou a aproximação do Rei Demônio. Por isso, ele pensa que agora os monstros de todos os continentes são muito violentos, e decide focar em derrotá-los se o Rei Demônio retornar. O protagonista pergunta se ele está pedindo para proteger a todos em vez dos heróis, e o chefe responde que sim, pois não há muitos que possam realizar trabalhos de rank B ou superior. Em troca, ele oferece melhores pagamentos e um aumento de rank para que possa escolher os trabalhos que preferir. Kelvin se surpreende com tantos benefícios. Em seguida, Léo revela suas verdadeiras intenções. Ele lança uma ameaça sutil, dizendo que lhe dará toda a liberdade do mundo se ele aceitar. Assim, ele não precisaria lidar com os nobres. Léo, devido às suas habilidades, promete levá-lo ao topo antes que alguém o obrigue a se juntar a outra causa. Ao ouvi-lo, o protagonista decide aceitar a proposta de cooperação. Mais tarde, o protagonista retorna à pousada onde Claire o parabeniza pela promoção a Rank B. Para celebrar, ela o presenteia com uma guarnição extra à noite, o que emociona o protagonista. Enquanto almoça em seu quarto, o protagonista pede a Melfa que lhe conte a história dos heróis que ela reencarnou. Melfa diz que, seguindo a sacerdotisa, encontrou pessoas bonitas e as reencarnou neste mundo, então elas provavelmente já têm um bom nível. Mas ela pede que ele não se envolva, pois o Rei Demônio não tem nada a ver com os outros, já que ela está cansada deles. No entanto, o protagonista, lembrando a batalha contra Gerard, se emociona ao pensar em heróis e reis demônios. Por isso, ele pede a Cloto que lhe entregue a recompensa que guardou em seu inventário. Em seguida, ele se dirige para fazer compras. No caminho é revelado que ele pretende comprar uma escrava, o que surpreende suas invocações. Kelvin conta a Gerard que, ao ver a escravista, pensou no escrava que conversou com Melfa, que melhoraria seu grupo. O protagonista pensa que, para enfrentar mais inimigos como Gerard, deve conseguir toda a força que puder. Além disso, ele sabe que os escravos não podem usar seus pontos de habilidade sem a permissão de seus donos. Por isso, ele precisa de um escravo sem dono anterior, para que seus pontos não tenham sido gastos. Finalmente, o protagonista chega à escravista e descobre que a elfa mestiça tem uma maldição que queima quem a toca. Ele decide usar o olho clínico para verificar e percebe que ela tem seus pontos intactos. Por isso, ele pergunta a Melfa o que precisa para quebrar a maldição. Após saber, ele sai em busca de ajuda. Mais tarde, ele retorna e pede à escravista que a venda para ele, o que a surpreende, pois ele poderia se machucar. No entanto, o protagonista insiste e consegue comprar a elfa mestiça, que, ao sair da jaula, se surpreende ao ver o mundo. Ela agradece ao protagonista por acompanhá-la e se apresenta como Eliu. Eliu conta que, desde que se lembra, é uma escrava vendida ao nascer por ser defeituosa. Mas o protagonista se aproxima dela e cura a maldição, fazendo-a chorar de emoção ao saber que não machucará mais ninguém. Kelvin revela que usou seus pontos restantes para aprender a habilidade de Benção ranquear para curá-la. À noite, o protagonista retorna à pousada e pede a Claire que consiga roupas para Elif usar depois de comer. Claire, incomodada, responde que procurará imediatamente roupas para ela, pois uma beleza assim não pode estar vestida de trapos. Em seguida, ela a leva para um banho e depois de um tempo ela se apresenta novamente ao protagonista, que se surpreende com sua beleza. Isso deixa Elif nervosa.
Para evitar confusão, para aqueles que ouviram 2 nomes, ela se chama Eliu e Phil, então a chamaremos de qualquer forma. No anime, durante a noite, os jovens jantam e o protagonista mostra suas invocações, indicando que o segredo deve ser guardado. Em seguida, ele ensina suas próprias habilidades, além de deixá-la escolher outras para que aprendesse a tomar decisões. Mas, embora estivesse tudo indo bem, o protagonista se deparou com um problema. Não havia mais camas disponíveis, e ele teve que tentar dormir junto a ela. Um mês depois, na floresta púrpura escura, Phil se junta ao protagonista. Kelvin conta que eles têm trabalhado e subido de nível. Phil gastou seus pontos em clarividência e costura, o que lhe permitiu criar seu próprio traje de serva para combate. Enquanto Phil realiza um ataque com um arco, o protagonista conta que ela conseguiu uma técnica poderosa. Mais tarde, o protagonista e seus amigos retornam da guilda para buscar sua recompensa. Anjo informa ao protagonista que com mais um trabalho, ele poderá fazer o exame para ranquear, o que alegra Phil. O protagonista parabeniza Phil por chegar ao ranking C e a encoraja a subir para o ranking B, mas também ri do que ela fez no seu último teste de ranking, onde acertou uma flechada na cabeça do examinador Urk. Anjo então conta a Phil sobre uma nova loja de doces para a qual querem ir juntas, e ela aceita, convidando também o protagonista. A cena muda e vemos o protagonista reclamando que acabou de aceitar um encontro. Se Melfa estivesse ali, ela o repreenderia. Ele lembra que ela partiu naquela manhã com a desculpa de ter que ir fazer um oráculo. Em seguida, Anjo chega onde o protagonista está e eles esperam a chegada de Phil. De repente, ela chega ao local, causando espanto no protagonista e em Anju devido à sua beleza. Em seguida, todos decidem ir lanchar, onde Phil se comporta como serva, causando desconforto em Kelvin, que pede para ela não fazer isso. Mas Anju, ao ver que Phil tenta alimentá-lo na boca, decide fazer o mesmo, o que agita Kelvin e atrai a atenção das pessoas ao redor, que se perguntam se eles são um triângulo amoroso. Kelvin, ao ouvir tudo isso, decide que levem a comida para a pousada, causando ainda mais espanto e incomodando o protagonista. De repente, um nobre diz que plebeus não deveriam fazer aquilo em público e ataca sua mesa. O protagonista, surpreso, pergunta por que ele fez isso, e os guardas do nobre, chamado Tabra, ordenam que ele se ajoelhe. Tabra, influenciado por seus guardas, implica com Éfil e pede que se entregue, prometendo perdoar seus crimes. Mas o protagonista usa seu poder e derrota facilmente os guardas, aterrorizando Tabra. Em seguida, ele o interroga sobre sua presença em parte, e como ele se nega, Kelvin aplica ainda mais força. Tabra, sob pressão, decide falar e conta que veio ver Léo, pois ouviu falar de um grande aventureiro que reside em parte. O protagonista, surpreso, responde que para ser um príncipe, seus guardas são muito fracos. Tabra conta que em Trizen só governam os que têm talento, e ele não é um deles. Por isso, ele precisa conseguir um aventureiro para se cobrir de glória. Kelvin revela que o grande aventureiro é ele, e ao ouvi-lo, o príncipe exige que ele o sirva. Mas o protagonista o golpeia e se nega, dizendo que não faria isso nem morto. Na cena seguinte, na Catedral do Sacro Império de Deramis, a sacerdotisa solicita a presença de Melfa. Quando ela aparece, a primeira coisa que Melfa pergunta sobre os heróis. Colette demonstra que todos estão bem, e Melfa se alegra ao vê-lo se desenvolvendo. Em seguida, ela exerce sua função de oráculo, contando que sente uma presença maligna no continente ocidental, e por isso precisa que enviem os heróis para aquele lugar, onde devem evitar se aproximar de parte. Colette promete seguir suas ordens, e depois conta aos heróis o que a deusa lhe disse. Enquanto isso, à noite, Éfil agradece ao protagonista por salvá-la, e em vez de aceitar as desculpas, pede perdão por dormirem juntos. Ela, ao ouvir que ele quer dormir em outra cama, pergunta se ele não a acha atraente, mas o protagonista, vendo que ela começou a chorar, explica que ela deveria poder escolher com quem fazer isso. Éfil confessa que o quer como mestre e como homem, por isso o quer mais do que ninguém. O protagonista, ao ouvi-la, confessa que ela é a garota mais linda que já conheceu, e por causa disso, Phil lhe dá um grande abraço. No dia seguinte, Kelvin, junto com Gerard, revisa as informações sobre os heróis. Éfil, assim como o resto do grupo, pensa que os heróis não são tão fortes, pois têm pouco nível. O protagonista reclama, pois esperava que tivessem nível 100, e se pergunta o que eles estiveram fazendo. Melina confessa que também está decepcionada, e se pergunta se eles conseguirão derrotar o Rei Demônio. Mas de repente, são interrompidos por Claire, que procura o protagonista, pois recebeu uma ligação da guilda. Ao chegar lá, Leo conta sobre o aparecimento de um demônio em uma instância secreta dentro da caverna de um eremita Rank D. Kelvin se surpreende que os aventureiros que o encontraram voltaram com vida, mas Leo conta que ele estava selado, e por isso quer que ele o acompanhe para vê-lo, pois o demônio pode ser de Rank S.
Ao ver que o protagonista está hesitante, conta que um rufião atacou o príncipe de Trizen, o que pode acabar em um conflito. Graças à sua manipulação, o protagonista aceita o trabalho sem hesitar. Finalmente, o protagonista e seus amigos chegam à caverna e encontram o instrutor Urd junto com seu grupo. Urd lhes conta que levantaram uma barreira para vigiar o local, sem saber se isso funcionaria com demônios. Por isso, Kelvin ordena que ele continue vigiando enquanto ele e seu grupo vão investigar. Os jovens caminham por um bom tempo dentro da caverna e, ao não encontrar inimigos, o protagonista suspeita de algo estranho que está acontecendo. Em seguida, eles chegam a uma porta na qual Kelvin percebe duas formas de vida em seu interior. Ao entrar, veem que o demônio está com seu selo totalmente intacto. Em vez disso, veem seu verdadeiro inimigo, o arquidemônio Victor, que se apresenta a eles e impressiona o protagonista, pois um arquidemônio certamente tem um ranking mais alto que o B. Kelvin tenta descobrir quem é a garota que eles veem, e Victor lhe conta que é a filha do Rei Demônio. Melfa acredita que se trata da filha de Gustav, o último Rei Demônio, e se surpreende ao descobrir, pois não sabia que ela existia. Victor desconta que ela era mantida em segredo e confessa estar emocionado ao ver um humano tão poderoso. Por isso, ele revela que eles caíram em sua armadilha, pois apenas humanos podem quebrar o selo do demônio. No entanto, ele lhes diz que não quer que quebrem o selo, pois pretende comê-los para absorver seu poder. Mas, graças à sua habilidade, Gula, ao comê-los, ele pode roubar suas características. Kelvin pensa que ele quer comê-los para se tornar humano e libertar o demônio para se transformar no novo Rei Demônio. Mas Victor lhe responde que ele está enganado, pois o chamam de o glutão e, na verdade, ele quer comer o demônio. Pois, devido ao seu vínculo com ela, sua habilidade Gula aumentaria de poder ao nível de ser um novo Rei Demônio. O protagonista, por sua vez, ao ver o grande poder de Victor, se emociona com a luta contra ele. O arquidemônio acredita que sua reação é fascinante e, por isso, quer mostrar-lhe algo que certamente gostará muito. Victor utiliza a magia negra e mostra o exército de Jades, revivendo os mortos do local. O exército de Jades avança sobre o protagonista e é derrotado muito facilmente. Gerard ataca o resto do exército e pede ao protagonista que lhe dê apoio com os que ficarem para trás. O arquidemônio, ao ver como seu exército é derrotado, fica fascinado pela forma de lutar de todo o grupo do protagonista e revela ao protagonista que, desde o início, pensa que ele é um viciado em lutas. Kelvin, com um sorriso no rosto, confirma seu pensamento e confessa que não consegue se controlar. Por isso, Victor promete apagar esse sorriso e, em seguida, usando uma distração de fumaça, parte para o ataque. Mas o protagonista consegue percebê-lo e dá indicações a Gerard para se proteger, o que surpreende Victor, que mesmo assim consegue golpear Gerard e deixa o protagonista assombrado por sua armadura, que reduz o dano dos golpes pela metade. Em seguida, Victor o ataca novamente, desta vez sem lhe dar chances de detectar seus movimentos. Kelvin, ao se ver em apuros, pede a Cloto que ataque, pois os ataques físicos não o afetam. No entanto, embora o protagonista e Gerard combinem seus ataques, o arquidemônio é mais astuto e forte e consegue se libertar. Quando ele acreditava que poderia vencer o protagonista, este ordena a Efil que ataque, o que claramente coloca Victor em apuros, pois ele não havia detectado sua camuflagem. Por isso, ele precisa sacrificar seu braço para deter a flecha de fogo de Efil, e isso permitiu que Gerard pudesse dar um golpe direto para cortar seu outro braço. O arquidemônio fica fascinado, pois claramente conseguiram infligir tanto dano a ele. Mas sorrindo, eles dizem que a luta acabou de começar, e em seguida ele mostra seu verdadeiro poder conjurando um feitiço. Kelvin, ao ouvi-lo, ordena seus companheiros que ataquem para que ele não consiga terminar de conjurar, mas eles foram muito lentos. Por causa disso, Victor agora os ataca diretamente com toda a sua força. No entanto, o protagonista ordenou a Gerard que utilizasse todo o seu poder para defendê-los e ganhar tempo. Victor consegue passar pela defesa do cavaleiro e, quando se preparava para finalizá-lo, Efil o ataca apoiando seus companheiros. O arquidemônio consegue detê-los e se prepara para um novo ataque. Por causa disso, Kelvin confessa estar certo de que vão ganhar e então ordena a Cloto que ataque. O Slime lança todas as armas malditas que o protagonista estava criando com sua habilidade e consegue dar tempo ao resto dos jovens. Finalmente, com um ataque combinado, o protagonista consegue enfraquecer o arquidemônio, que, com suas últimas forças, vê que a filha do Rei Demônio ia morrer, e por isso decide protegê-la usando seu último suspiro. O protagonista se aproxima de Victor e pergunta por que ele mentiu que ia comer a filha de Gustav.
Victor conta que fez isso porque ele lutaria com todas as suas forças e confessa que Gustav deixou encarregado da garota. Em seguida, vemos uma lembrança de Victor, que era o encarregado de treinar Sera. Mas um dia o herói atacou a mansão em busca de Gustav e por isso ele ordenou que cuidassem de sua filha. Gustav decidiu que, para mantê-la segura, ela deveria ser selada e que só humanos poderiam libertá-la, pois em comparação com o resto das espécies, os humanos são muito fracos. Por isso, se alguém diferente do herói a encontrasse, ela estaria salva. Victor conta que quando Gustav morreu, sua magia se ativou e Sera foi enviada para uma terra distante onde pudesse ser feliz. Por causa disso, Sera está escondida nesse lugar, esperando que o herói morresse, pois ele estava planejando libertá-la em uma era de paz e harmonia, onde Sera poderia ser o novo rei demônio. Em seguida, aceitando seu fracasso, o arquidemônio pede ao protagonista que deixe Sera se integrar a seu grupo. Por isso, ele recomenda quebrar as correntes para que Sera acorde, pois certamente está ouvindo a conversa. Kelvin decide atender seu pedido e acorda Sera, que ao despertar, reclama porque o seu pai e Victor fizeram isso. Finalmente, o protagonista retorna para Urt, a quem conta que se encarregaram do demônio. Urt pergunta pela garota em suas costas, e o protagonista diz que é alguém que o demônio possuía quando o selaram. O protagonista conta que usando um grampo de camuflagem que Gustav fez para ela, conseguiram esconder suas asas e chifres. Em seguida, ele indica a Urt que quer levar a garota para descansar, e por isso devem ir embora. Mais tarde, descobrimos que Gerard estava agindo estranho, e isso se deve ao fato de que estava prestes a evoluir. Melina conta ao protagonista que o cavaleiro se transformou em um capitão negro, ou seja, um monstro muito poderoso de rank S. Na cena seguinte, vemos o protagonista se aproximar de Sera para ver como ela está. Ela, um pouco mais tranquila, pergunta se ele realmente a quer como serva, a filha do rei demônio, pois ela pode ser problemática. Mas o protagonista a tranquiliza, dizendo que tem habilidade de camuflagem nível S, então ninguém pode descobri-la. Sera, rendida por ele ter derrotado Victor, pergunta se ele não é o herói. O protagonista responde que não, pois é apenas um aventureiro que gosta de lutar. Em seguida, ele a convida para irem à cidade, mas ela está assustada pois nunca saiu da mansão. Seus companheiros a encorajam, e agora os observamos chegar à cidade de Parte, que Sera considera fascinante. O protagonista e seu grupo lhe contam sobre as diferentes lojas que existem no lugar. Em seguida, o protagonista ordena a Elif que a leve para a pousada enquanto ele vai se reportar na guilda. À noite, descobrimos que o protagonista já é rank A, e por causa disso, ao voltar para a pousada, é recebido com uma festa surpresa. Lá, ele descobre que Urt é casado com Claire, mas ao terminar a festa enquanto todos dormiam, ele percebeu que Sera não estava e decidiu procurá-la. Ao encontrá-la, a viu sentada do lado de fora, lembrando sua vida com Victor e também imaginando seu novo futuro. No dia seguinte, o protagonista está feliz por ter sua habilidade de ferreiro em rank S, assim como Phil com sua habilidade de costura. Por isso, ele quer revelar a todos suas novas criações. Primeiro, o armamento Dick, que é para Sera, com sua armadura Terror. E depois, para Gerard, a espada mágica Slave, pelo qual ele agradece muito. Agora Sera quer saber qual armamento o protagonista e Phil usarão, e Kelvin responde que isso ela descobrirá quando tiverem que lutar, pois agora ele só quer comer e dormir. Elif se oferece para cozinhar, e o protagonista pede que ela cozinhe arroz. No entanto, ninguém sabe o que isso significa. Enquanto veio o protagonista suplicar por arroz, acreditam que ele enlouqueceu completamente. Mais tarde, vemos que os jovens estão viajando para Torag, e Sera se emociona com todas as coisas novas que vê no caminho. O protagonista conta a Phil que esta viagem tem como objetivo cumprir a promessa que fez a Victor sobre mostrar o mundo a Sera. Mas ele também quer visitar este país, pois eles têm muito arroz. Kelvin está surpreso, pois Léo lhes deu permissão para viajar sem ter que insistir. Em seguida, ele nos conta que ainda não consegue invocar Melfa. Então ela decidiu tirar férias para treinar seus avatares, pois, se tudo correr bem, o protagonista será capaz de invocá-la. Antes de partir, ela promete que ele o fará igual a ela, para que possa se apaixonar. Durante a viagem, Sera pergunta ao protagonista sobre as pessoas que estão observando em segredo, e o protagonista apenas responde que já sabe e que não dá importância a isso. Mas de repente, uma garota para a carroça em que o protagonista e os outros viajavam. Em seguida, um grupo de pessoas tenta roubá-los. A garota apresenta ao grupo como a famosa banda de ladrões, Vento Escuro, o que claramente assusta muito o condutor. No entanto, o protagonista, ao verificar suas estatísticas, fica frustrado ao ver que são tão fracos e ordena a Sera que cuide deles. Sera desce da carroça e se coloca diante dos ladrões, que começam a zombar dela.
Mas, quando tentam atacar Sera, ela os derrota muito facilmente e reclama que acreditava estar se contendo. A líder dos ladrões não quer aceitar a derrota e continua acreditando que serão capazes de derrotar a garota. Por isso, Gilda, um homem com mais de 200 de força, tenta machucar Sera, que claramente a detém apenas com a mão. Por isso, agora sim, a líder começa a sentir terror de Sera e se rende a ela. Mas quando estão presos, ela adverte que não canta em vitória, pois seu chefe tem nível 70. O protagonista, ao ouvir isso, se interessa por ele e pede mais informações ao ladrão. Finalmente eles chegam ao país de Aguatorag, que o protagonista acha semelhante ao Japão antigo. Por sua vez, Sera e Elaf ficam fascinadas ao ver o mar pela primeira vez. Sera, seguindo seu sonho, pede ao protagonista que ensine as duas a nadar. O protagonista promete ensiná-las e lamenta ter prendido os ladrões, pois senão ficariam na praia. Em seguida, vemos os jovens que levaram os ladrões à guilda da cidade, onde foram agradecidos por capturar um líder dos bandidos. A chefe da guilda, chamada Misty, o agradeceu pessoalmente e revela que Léo lhe escalou sobre eles. Misty conta ao protagonista que há 20 anos ela estava no mesmo grupo junto com Léo, a quem chamavam de o analista. Mas agora o protagonista, após ouvir sua história, diz que quer falar sobre o vento escuro. Ela confessa estar surpresa com quem os derrotou e que agora eles tomaram seu lugar. O protagonista diz que ele pensa que se trata de Kristoff, um famoso guerreiro de Trizen. Misty diz que se trata dele, que agora sequestra pessoas para realizar comércio de escravos. Sera se enfurece ao ouvir isso e diz que se soubessem onde ele está, poderiam acabar com ele. A chefe revela que sabe que ele está em Torag e é considerado um herói nacional, por isso é difícil acabar com ele. Ela os adverte que se não tiverem cuidado, poderiam desencadear um conflito entre Torag e Trizen. Mas o protagonista, enquanto tenta acalmar o ânimo de Sera, pensa que Toya está apenas no nível 70 e claramente ri dele. Kelvin reclama de ter que intervir e de repente tem uma ideia. Ele pergunta a Sera se ela pode identificar 4 aventureiros fortes, e ao receber uma resposta totalmente positiva, o protagonista diz a Mystery que os heróis se encarregarão de Kristoff e também de sua banda. Na cena seguinte, vemos Misty informando Toya que precisa de sua ajuda com os bandidos da região. Toya pensa em aceitar o trabalho e é detido por seus companheiros, que não querem perder tempo. Por isso ele os lembra que há pessoas que precisam da força de um herói. Enquanto isso, Hopes tem sua guarda, limpa sua faca cantando uma canção e depois se dirige para selecionar uma de suas escravas, chamada Luca, para levá-la. Mas de repente, é interrompido pelo protagonista e seus amigos, que conseguiram chegar até ele. Hopes, ao vê-los, percebe que são os guerreiros que derrotaram sua companheira Kurna, e por isso pensa em atacar. Mas Gerard, antes que ele pudesse fazer algo, o derrotou muito facilmente. Na cena seguinte, Kristoff é repreendido por ter interrompido o descanso de Pra. Ele informa Kurna que ele foi derrotado, o que não agrada muito a Pra, pois isso pode fazer com que ele seja descoberto por outros países. Kristoff conta que enviou Hope para investigar, então logo saberão o que está acontecendo. De repente, após um golpe, a porta de seu quarto se abre, revelando como Hope se foi derrotado. Em seguida, o protagonista junto com seu grupo irrompe no quarto, surpreendendo os bandidos que lhes perguntam quem são. O protagonista pergunta por Kristoff sem saber que é quem ele está enfrentando. O bandido, por sua vez, percebe que são aqueles que derrotaram Kurna e se emociona com um combate que certamente terá. No entanto, o protagonista diz que ele não é quem lhe interessa, pois só serve como aperitivo antes do prato principal. A cena muda e observamos os heróis adentrando o covil dos bandidos. Uma delas se preocupa por não ver ninguém, pois Misty lhes disse que havia enviado aventureiros de ranking A. Por isso, Toya pede que Septubuna utilize sua habilidade de percepção para tentar encontrar alguém. Septubuna informa que mais adiante há muitas pessoas reunidas em um só lugar. Toya, ao ouvir isso, pede que vão até lá, pois certamente encontrarão pessoas sequestradas. Finalmente, eles chegam a uma porta onde não sabem o que os espera do outro lado. Os heróis atravessam a porta e encontram Clotho, o slime gigante, que eles acreditam ter sequestrado muitas pessoas. Toya se prepara para usar sua espada sagrada, chamada Will, para atacar, e antes que o faça, Luca os detém. A menina lhes diz que é a mascote do homem que a salvou, o que claramente surpreende os jovens. Em seguida, Nana se aproxima de Clotho para falar com ele e descobre que ele foi ordenado a ficar e cuidar das pessoas. Toya se surpreende que o grupo anterior tenha um domador, pois isso é algo muito incomum. Mais tarde, vemos os heróis correndo rapidamente em busca dos aventureiros de ranking A, pois a mãe de Luca lhes disse que deveriam ajudá-los, pois ainda haviam muitos bandidos soltos e seus líderes são muito fortes e experientes. Mas ao chegar ao local, encontram Kristoff e seu grupo totalmente derrotados. Por isso pensam que chegaram tarde. Em seguida, ouvem um barulho na outra sala, na qual ao verificar, encontram o protagonista e seu grupo esperando por eles.
Kelvin, ao vê-los chegar, diz a Clobe e também aos seus companheiros que eram patéticos, pois com um único ruído suplicaram por suas vidas. Em seguida, os heróis se apresentam um por um ao protagonista e lhe dizem que seu dever é proteger as pessoas dos criminosos. Mas o protagonista, em seu papel de vilão, ri dele e diz que para isso, primeiro ele precisa se tornar mais forte. Após conseguir provocá-lo, propõe que tenha uma batalha entre eles, 4 contra ele, onde o perdedor deverá conceder um desejo ao vencedor. Mas os heróis acreditam ter vantagem e se negam a esse tipo de combate, pois Toya pensa que é de covardes lutar assim. Por isso, ele propõe lutar em um combate 1 contra 1, e Setsubuna, ao ouvir isso, o detém, pois pressente que o protagonista está tramando algo. Setsubuna propõe que lutem todos juntos contra ele, e Miyavi apoia a ideia, pois acredita que ele tem mais poder mágico do que ela. E agora, Toya, após ouvir suas companheiras, informa o protagonista que aceita o seu desafio. Na cena seguinte, vemos como todos são transferidos para um lugar mais confortável para combater. O protagonista confessa a seus companheiros que não pode acreditar que seu plano esteja dando tão certo e se alegra que os heróis sejam tão idiotas. Em seguida, ele ordena a Elif que traga a bandeja de comida para que possam desfrutar enquanto vem o combate. Elif segue suas ordens e depois confessa que acha perigoso que ele enfrente os heróis sozinho, pois ele não costuma lutar na vanguarda. Mas Kelvin diz que quer aproveitar para treinar uma de suas habilidades, que é lutar contra grupos. Ele revela que usará a arma que fabricou para si mesmo, que chamou de Devoradora de Habilidades. Enquanto isso, os heróis o observam atentamente e acreditam que ele é uma má pessoa, por isso não podem perder. E agora os heróis se preparam para lutar e decidem invocar o poder da Bênção das Fadas. Em seguida, Toya avança contra o protagonista, tentando tirar vantagem, já que ele é um mago. No entanto, Kelvin o surpreende e começa a se aproximar deles, demonstrando que não é um mago. Nana tenta atacá-lo usando sua mascote dragão, chamada Moon, que lança uma labareda. O protagonista consegue desviar desse ataque e aumenta sua estatística de agilidade para se colocar atrás de Miyabi. Kelvin utiliza sua arma especial, fabricada com a armadura de Victor, e copia sua habilidade de pensamento paralelo. Os heróis se preocupam ao ver que Miyabi está totalmente desmaiada, e por isso se aproximam dela rapidamente. Toya ataca com sua espada o protagonista para afastá-lo e questionar o que sua magia fez. Em seguida, muito irritado, ele avança contra ele para tentar golpeá-lo com sua espada, mas Kelvin o detém facilmente e continua provocando o herói para que ele perca a cabeça. Por sua vez, Toya consegue fazer a espada do protagonista cair e se prepara para derrotá-lo. Mas o protagonista ri dele e lhe mostra que também pode lutar com os punhos, e descobrimos que ele conseguiu isso graças a Sera, que lhe emprestou sua habilidade de combate em Rank S. Setsuna não consegue acreditar como Toya está sendo vencido, mesmo possuindo a habilidade de esgrima de Rank S. Por isso, ela decide apoiá-lo. O protagonista, ao vê-la, se afasta de Toya e utiliza sua magia para mudar o terreno de combate. Mas Setsuna, ao ver os grandes muros de rocha que se levantaram, decide usar sua habilidade Zantetsu para destruí-los. Em seguida, Kelvin se regozija ao ver que ela destruiu o muro, pois ele o usou apenas como distração. O protagonista lança um ataque mágico que atinge diretamente Toya, que tentou proteger Setsuna. Toya, diante da preocupação de suas companheiras, diz que seu destino é salvar o mundo e trazer a paz. Por isso, pensa que deveria poder derrotar um simples valentão sozinho. Mas Setsuna, chorando ao ouvi-lo, o golpeia e lhe pede que alguma vez pense em si mesmo. Em seguida, ela o lembra como a deusa os trouxe até aqui devido às invocações da sacerdotisa Colette. Ela confessa que sentia muito medo, e tudo isso mudou ao ver como chegaram até aqui graças ao trabalho em equipe. Devido às suas palavras, o resto das garotas dizem a Toya que deveriam trabalhar mais em equipe, já que ele não pode fazer tudo sozinho. Toya, ao ouvir o que dizem, se desculpa com elas, pois não estava pensando bem, e as animou a combater em equipe. Em seguida, ele envia uma fada para tentar cegar o protagonista, que nos revela que não pode detectá-las. Posteriormente, os heróis lançam ataques combinados e conseguem imobilizar o protagonista, mas ele decide se explodir para afastar Toya e Setsuna, que sofreram muitos danos. Após se libertar, ele os parabeniza pelo trabalho em equipe e pede que Nana e Miyabi também lancem ataques. Kelvin continua corrigindo os heróis, que o ouvem surpresos, pois o vilão está lhes dando conselhos. Mas os heróis, após ouvi-lo, apenas se enfureceram e decidiram atacar com toda a sua força. Yara também conseguiram anular o movimento de Kelvin, que agora observa como eles se preparam para dar um golpe final. No entanto, o protagonista invoca seus golems para que o protejam por 30 segundos, causando o espanto dos heróis. E agora ele se concentra para criar um novo feitiço rapidamente, utilizando a habilidade de pensamento paralelo. Então, Setsuna se apressa para detê-lo, e não consegue, pois Kelvin conseguiu criar um novo feitiço para se libertar.
Setsuna não se rende e tenta atacar novamente, ganhando os elogios do protagonista, que confessa que ela é a melhor lutadora do grupo. Mas Kelvin, após parabenizá-la, mostra que ele é ainda mais rápido. Por isso, Miyabi deve intervir com um golpe de seu ogro, e ao fazê-lo, ela também é derrotada facilmente. Nana pede a Toya que o ataque enquanto ela o protege. Nana avança para o ataque junto com seu dragão e uma barreira para se defender. Kelvin, ao vê-la, pensa que ela tem uma defesa à altura de Gerard, e por isso decide usar uma barreira para selar a jovem, facilitando sua derrota. Isso faz com que Toya se enfureça e ataque o protagonista, enquanto o repreende por não usar toda a sua força para fazer o bem, mas Kelvin o derrota facilmente e o repreende por tentar impor seus ideais, pois para mudar o mundo, o melhor é se tornar mais forte. Mais tarde, vemos que Toya finalmente despertou e se encontrou cercado por suas amigas. Ao ver o protagonista, tenta atacá-lo, mas Kelvin o detém e explica o que realmente aconteceu. Toya, ao perceber que tudo foi um engano, se desculpa com o protagonista e admite que ele é melhor lutador que todo o seu grupo. Kelvin ri e pede que, para satisfazer seu desejo por ter vencido, eles todos se despiçam. Na cena seguinte, vemos que Misty informa ao protagonista que ela se encarregará de todas as pessoas que ele resgatou. Ela também conta que interrogará Kristoff e seu grupo que estão na prisão para descobrir seus vínculos com Trizen. E agora nos transportamos junto dos heróis que enfrentam um polvo gigante dentro de uma caverna, com o treinamento do protagonista. Setsuna adverte Toya para ter cuidado, pois o monstro está acumulando eletricidade. Por isso, o protagonista, tentando evitar uma catástrofe, pede que Nana e Miyabi estejam alerta, para caso precisem converter a água em gelo. Enquanto Kelvin observa os heróis, Sera se aproxima dele e pergunta por que ele decidiu treinar os jovens. O protagonista responde que não foi por nada em especial, apenas o fez porque são os heróis que Melfaria escolheu. Por isso, Sera, frustrada, diz que pensou que ele os treinava para ter uma revanche. E o protagonista, ao ouvi-lo, diz que é uma muito boa ideia. Em seguida, os heróis conseguem facilmente derrotar o polvo gigante. Por isso, o protagonista indica que é hora de comer. Durante a refeição, Setsuna conta a Toya que os chefes da masmorra se tornam mais fortes com o Rei Demônio vivo, e Toya responde que foi isso que Colette disse. Ao dizer esse nome, chama a atenção do protagonista, que indaga sobre Colette. Toya então conta o dia em que ela os invocou. O protagonista, ao ouvi-lo, pensa que eles mudaram de mundo sem morrer e acredita entender como tudo funciona. Mas depois ele muda o tema da conversa e pergunta o que fariam se encontrassem um chefe de rank S. Toya responde que fugiriam. De repente, vemos como Sera estava pescando e por acidente despertou o chefe da masmorra, um dragão sinistro rank S. Kelvin pergunta a Toya se eles vão fugir, deixando as pessoas da região sofrerem por causa do dragão, enquanto Sera cuida do monstro. Toya diz ao protagonista que fugiria igualmente, mesmo que chamavam de covarde, pois não pretende deixar seus companheiros morrerem em vão. Por isso, ele antes faria um plano ou treinaria até estar preparado para lutar. O protagonista ri e diz que ele passou na prova, então que não deve esquecer o que disse. Na cena seguinte, podemos ver a despedida entre os heróis e o grupo do protagonista. Kelvin lhes presenteia com alguns colares feitos por ele e lhes diz que podem usá-los como amuletos. Toya agradece o presente e promete ao protagonista que da próxima vez todo o grupo estará mais forte. Enquanto o protagonista observa o barco dos heróis se afastar, ele pergunta a Gerard onde fica o Império de Elysia. Ao ouvir sua resposta, ele pergunta se ele acha que pode derrotá-los. Gerard se surpreende ao descobrir que o protagonista se lembra desses detalhes e responde que sim, eles poderiam. Kelvin sorri e diz que, antes de fazê-lo, primeiro devem lutar contra mais monstros naquela parte do mundo. Ao que Gerard se emociona e vê o protagonista com admiração, pois acredita que ele é um homem incrível. Em seguida, Elif, que ouviu tudo, diz que ele também é bondoso. O protagonista se surpreende e nos revela que os colares que deu aos heróis aumentam suas estatísticas, além de terem uma função secreta. E então, de surpresa, Sera se aproxima deles e conta que uma mensageira da guilda veio procurar o protagonista. Kelvin se emociona, pois claramente acredita que o arroz finalmente chegou, e ela conta que, devido ao que eles fizeram, o rei do país quer vê-los. A cena muda, e vemos como o protagonista e seu grupo chegaram em frente ao castelo do rei. O protagonista pensa que ele tem um ar japonês, e Gerard conta que o primeiro rei de Toreg veio de outro mundo e por isso tem esse aspecto. Posteriormente, os jovens entram no castelo, onde Tsubaki, governadora de Toreg, se apresenta a todos amigavelmente. Tsubaki os agradece por acabar com os bandidos e derrotar o chefe das cavernas draconianas marinhas. Ela lhes pede que levantem a cabeça, pois não gostam de formalidades, e revela que, em outras circunstâncias, haveria uma grande celebração que ela não pode fazer porque Trizene está envolvido. Mas ainda assim ela quer recompensá-los, então precisa que lhe digam se desejam algo.
O protagonista responde que quer permissão para comprar um pouco de uma certa colheita especial que só existe naquele lugar, já que eles não querem nada material que os prenda a algum lugar. Em vez disso, preferem encher o estômago com comida. Ela ri dele, pois pensou que ele era muito ganancioso e diz que podem pegar o que quiserem, pois não precisam pagar. Em seguida, ela mostra que preparou um pequeno banquete para eles. Kelvin avança direto para a comida e, ao comê-la, grita de emoção e nos conta que todos desfrutaram da comida japonesa e que também descobriu que Jared gosta muito de álcool. Na cena seguinte, vários dias se passaram e podemos ver Kelvin se preparando para comer. Enquanto come, ele pergunta por os outros e depois a elogia por dominar a culinária japonesa. Ela o agradece e conta que a rainha Tsubaki lhe deu livros com os quais aprendeu a cozinhar arroz e pratos japoneses. Posteriormente, observamos que a rainha estava no quarto do protagonista. Kelvin pergunta o motivo de ela vir comer em seu quarto e ela responde que é pela habilidade culinária de Elif. Por isso, ela imediatamente pede ao protagonista que deixe Elif em seu castelo e também o convida a ficar e trabalhar em Toreg. Mas o protagonista, muito nervoso, conta que Phil não quer ficar e que, além disso, eles já devem voltar para a parte. Tsubaki, que está muito perto do protagonista, ao ouvi-lo, insiste para que ele fique e se transforme em cuidador pessoal. Mas o protagonista, nervoso ao perceber que ela está flertando, se afasta rapidamente e diz que já deve seguir viagem. Ela, ao ver que realmente precisam ir, diz que são sempre bem-vindos em seu país e depois os leva a um portal de teletransporte. Lá, o protagonista descobre que eles em suas identificações têm a permissão dos administradores de portais para usá-los. Por isso ele se irrita com o Leo, pois ele nunca lhes disse sobre isso. Finalmente, o protagonista e seu grupo retornam à parte, onde Leaf pergunta a Kelvin qual será seu próximo objetivo. O protagonista responde que acabaram de voltar e que por isso terão um dia de descanso. Ele revela que posteriormente pretende comprar uma casa. Mais tarde, o protagonista mostra a seus amigos a casa que comprou e eles se assombram ao ver que é muito grande. Kelvin indica que devem escolher seus quartos, e Elif, muito nervosa, pede que seu quarto seja o que fica ao lado dele. Por sua vez, Jared quer ver o porão, pois quer usá-lo para treinar. Cloto pede para que ficar com o pátio e também pede para ficar com ele. Assim, todos estão contentes com o protagonista, que se dirige à banheira da casa e nos revela que esse foi o motivo para comprá-la. Mas antes de tomar banho, a campainha da casa toca e o protagonista se dirige à porta. Lá, ele mostra a seus companheiros que decidiu contratar Luca e sua mãe Eli como servas. À noite, o protagonista está muito feliz por finalmente poder tomar banho. Enquanto está deitado, sente nostalgia da cama da pousada e, quando tenta dormir, é interrompido por Melfa, que avisa que já pode invocá-la. O protagonista utiliza sua magia para invocar a deusa e, ao vê-la, fica totalmente fascinado por sua beleza. No dia seguinte, Melfa agradece por finalmente poder provar a comida preparada por Phil e revela ao protagonista que está surpresa com a mansão que ele comprou. Ela reclama que não conseguia encontrá-lo porque ele não estava na pousada. Jared e Iera, que o acompanham na mesa, perguntam ao protagonista quem é a mulher tão bela que está ao seu lado. Melfa decide se apresentar ao resto do grupo e conta a eles que foi invocada à noite. Jared confessa que sabia que o protagonista traria outra mulher para casa, o que deixa o protagonista muito nervoso. Mas Melfa o corrige e diz que ela é a esposa do Kelvin, fazendo com que ele se agite, tentando explicar que isso não é verdade. Mais tarde, durante o lanche, Melfa quer dar uma recompensa ao protagonista por invocá-la com sucesso, e por isso lhe presenteia com a bênção de Melfa, a deusa da reencarnação, que tem duas vantagens muito boas. A primeira é que, uma vez por mês, ele pode evitar o dano de um golpe mortal, e a outra é que ele pode invocar heróis. Na cena seguinte, Melfa disputa um combate de treinamento contra Sera, e podemos ver como Gerard cuida de Luca enquanto vem a luta das garotas. Por sua vez, o protagonista, um pouco nostálgico, se pergunta como os heróis estarão. Kelvin pensa no significado das palavras, pois por mais que o herói tenha derrotado o Rei Demônio, talvez ele não fosse um herói, e pensa que poderia ter sido um aventureiro Rank S, ou o Rei Besta de Gaon. Finalmente, vemos que o combate das garotas terminou e elas se elogiam por seu grande poder. Gerard, que observou o duelo, pergunta por que elas levaram tão a sério. Sera conta que estava lutando pelo direito de dormir junto ao protagonista. Mais tarde, as garotas desfrutam de um banho e entre elas se perguntam por que Kelvin está tão distraído. Phil, que havia chegado ao local, diz que acha que é por causa do que Melfa lhe disse sobre os heróis. Melfa, ao ouvi-las, após tomar um banho, se dirige ao protagonista, a quem dá chocolate na boca. Kelvin reclama disso e se surpreende ao ver que ela sabe que ele tem uma pergunta a fazer. O protagonista pergunta por que ela precisa de heróis, e ela responde que para responder, primeiro ele precisa falar com o Rei Demônio.
Melfa conta que de tempos em tempos neste mundo, um rei demônio aparece de forma cíclica e não há como evitar, já que nem ela sabe como eles se parecem. O que ela sabe é que todos possuem a habilidade especial chamada Maldade, que tem 2 efeitos. O primeiro é multiplicar a maldade interior até acabar com a personalidade do usuário, e o segundo efeito é que pode anular todos os danos, como se fosse um deus invencível. O protagonista, surpreso, pergunta então o que devem fazer para derrotá-lo. Ela responde que para isso servem os heróis de outros mundos, pois eles possuem poderes diferentes de qualquer um daqui, e por causa disso, a invencibilidade do Rei Demônio é totalmente neutralizada. Kelvin, ao pensar nisso, diz que então seus ataques também o machucariam, e por isso não entende por que os chamam de heróis. O protagonista, penalizado, pensa que ao contrário dos heróis, ele não se lembra de nada de sua antiga vida, e se pergunta se invocar pessoas e obrigá-las a serem heróis é certo. Melfa, ao ouvi-lo, recomenda invocar uma reencarnação se ele não quiser invocar pessoas de outro mundo. Ela explica que há 2 formas de invocar alguém de outro mundo: teletransporte e reencarnação. Se teletransportar alguém, o trará com vida, e se o reencarnar, apenas invocando a alma de alguém falecido, isso acontecerá. Além disso, outra diferença importante é a quantidade de pontos de magia necessários para realizar essas invocações. Por isso, a reencarnação é apenas para invocar pessoas poderosas e o teletransporte para atrair os heróis. Após explicar tudo, ela pergunta se ele quer tentar realizar uma reencarnação, mas antes que ele responda, pede que ele pense bem e que leve seu tempo, pois ele só tem uma chance. A cena muda, e agora vemos todos reunidos no porão para presenciar como o protagonista reencarna alguém. Kelvin, antes de fazê-lo, pergunta a Elif se eles podem deixar a pessoa decidir como quer viver, e, ao receber uma resposta positiva, se prepara para realizar o feitiço. Por isso, ele deve recuperar aqueles que invocou. O protagonista preenche seus pontos mágicos com uma poção que Phil lhe deu e se dispõe a realizar a tarefa. Seguindo as instruções de Melfa, ele informa que usará 1 ponto a menos de todos os seus PMs para invocar uma única pessoa. Em seguida, observamos como a reencarnação começa, da qual o protagonista reclama que demora demais. Melfa diz que é porque as pessoas não podem decidir quais serão suas habilidades. No entanto, de repente, Melvina informa que ela decidiu então agora ele poderá conhecer sua reencarnação pessoalmente. Após uma grande explosão de magia, o protagonista pode ver que sua invocação é uma menina. Ela se apresenta como Ryosa Eki, e está muito emocionada ao ver que chegou a outro mundo, como o anjo que a viu lhe disse. O protagonista revela que foi quem a fez reencarnar e se desculpa por trazê-la sem perguntar, mas ela começa a chorar, agradecendo por tê-lo feito, e depois desmaia enquanto o abraça. Em seguida, Elif se preocupa ao ver que Kelvin também cai desmaiado no chão. À noite, Ryo acorda lembrando seus momentos antes de morrer. Ela se levanta da cama e se dirige para fora para ter contato com o exterior. Ryo está muito feliz de poder correr novamente, desfrutando da natureza. Em seguida, o protagonista se aproxima dela, confessando que ele estava igual no primeiro dia que chegou, mas que ao contrário dela, não conservou suas memórias, pois as perdeu em troca de pontos de habilidade. Ryo surpreende-se ao ouvir a história do protagonista, que lhe conta de todas as suas aventuras. Posteriormente, ele diz que se ela não quiser ficar, tudo bem, mas Ryo conta que em sua vida anterior estava muito doente e não podia fazer nada além de ler romances de aventura. Por isso, ela confessa que ao morrer, pensou que havia desperdiçado sua vida por completo. No entanto, agora, graças a ele, ela tem outra oportunidade e quer se juntar ao seu grupo. Kelvin, ao ver a insistência de Ryo, diz que sim, ela pode se juntar ao grupo. Mais tarde, o protagonista diz que devido à semelhança física, dirão na cidade que eles são irmãos, o que Ryo acha perfeito, já que antes era filha única, e se emociona por ter um irmão. Mas o protagonista, embaraçado, confessa que quer mudar o nome, pois o seu o lembra de alguém que ele não quer. Por isso, ela diz que ele pode chamá-la de Ryon, que Kelvin acha bom. Em seguida, ele dá as boas-vindas. E agora, durante a noite, o protagonista acorda e descobre que tanto Elif quanto Sera estão dormindo junto a ele, mas de repente também descobre que até Ryon estava em sua cama e não compreende se tudo isso é normal. Na cena seguinte, nos transportamos para a floresta púrpura escura, onde os jovens aproveitam para treinar. Ellie diz ao protagonista que entende que Ryon teve que vir, e pergunta por que ela e Luca também estão ali. O protagonista responde que é para que possam subir um pouco de nível,
pois, por mais que sejam servas, pode ser útil para uma emergência. Mas Luca, preocupada, diz que nunca lutou contra um monstro. Por isso, Kelvin conta que elas 3 ficarão no início da masmorra, pois usando sua habilidade, ele pode compartilhar experiência com elas. Sera, muito emocionada caçando monstros, diz que se ela, junto com Gerard e Cluto continuarem nesse ritmo, amanhã já estarão em forma. Em seguida, Elif, Luca e Rion ouvem um som que lhes chama a atenção. Melfa e o protagonista dizem que esse som se deve ao fato de terem subido de nível e as encorajam a revisar suas estatísticas. Elas seguem suas ordens e se surpreendem ao ver todos os níveis que subiram. Mas de repente, ouvem um forte rugido e Elif diz ao protagonista que se trata de um lobo escuro. Kelvin, ao ver o lobo se aproximar, utiliza sua magia para detê-lo e em seguida realiza um contrato de invocação com ele. Enquanto isso, Phil utiliza suas habilidades para informar ao protagonista que detectou o grupo de Urt se aproximando por trás. Ao chegar, Urt se surpreende ao ver o protagonista e seu grupo. Eles perguntam o que fazem ali. Kelvin conta que eles estão apenas fazendo um piquenique e depois pergunta o que eles fazem ali, já que não costumam vir. O instrutor revela que vieram para aproveitar a oportunidade de subir ao Rank B, e para isso, como parte do exame, eles devem derrotar uma série de monstros em um tempo determinado. Na cena seguinte, observamos que Jared, Cloto e Sera retornaram de caçar monstros. Eles contam ao protagonista que viram Urt e se perguntam o que ele estava fazendo ali. Mas quando o protagonista lhes conta sobre o exame que ele tem, eles se preocupam, pois existe um problema. Elif utiliza sua habilidade para ver o que estão conversando e percebe que não há nenhum monstro na floresta. Por causa disso, o protagonista deve retornar à cidade para se desculpar com Urt, e Léo provavelmente entenderá. Urt também aproveita o momento e, enquanto vê seu poderoso grupo, sugere ao protagonista que faça o exame de Rank S. Mais tarde, vemos Rion e o protagonista banhando o lobo escuro que agora tem como mascote, e que chamaram de Alex. Kelvin pensa no que Urt lhe disse, e um pouco preocupado, acredita que Léo queria fazê-lo fazer o exame de surpresa. Mas Phil e Rion o tranquilizam, pois sabem que é seu primeiro exame para subir de rank. Em seguida, quando terminam de banhar a Alex, o protagonista descobre que Rion possui uma habilidade para falar com os animais. Na cena seguinte, os dias passam, e após treinar por muito tempo, Rion se tornou muito amiga de seu lobo Alex. E agora podemos ver que uma noite, a mansão do protagonista foi cercada. Então ele, junto com Sera, Cloto e Rion, se preparam para lutar. Kelvin usa a clarividência que pegou de Phil para ver o poder de seus inimigos. E ao fazê-lo, pensa que eles não são tão fortes. Por mais que Sera e Cloto se ofereçam para derrotá-los, o protagonista pergunta a Rion se ela e Alex se animam a tentar. Devido a eles aceitarem, o protagonista formula um plano para que tudo seja mais fácil. Kelvin utiliza PM para aumentar a habilidade de detectar presença e clarividência, o que facilita o trabalho de Rion. Em seguida, ele lhe entrega uma espada especial que foi reforjada por ele a partir dos restos da alma de Cell. A cena muda e vemos que aparentemente o líder dos vilões revela que quer atacar o protagonista por ter prendido Kristoff e, posteriormente, ordena a seu povo atacar a mansão, que Rion claramente se dispõe a proteger. Enquanto ela derrota os vilões, o protagonista e Sera o observam atentamente para ver os frutos de seu treinamento. Finalmente, Rion e Alex conseguem acabar com os vilões. O protagonista pede a Sera que vá falar com ela, pois ele pretende lidar com os que ainda estão escondidos. Ao fazê-lo, ele se dirige ao chefe, que se aterroriza ao vê-lo. A cena muda e podemos observar uma reunião no castelo de Treason. Lá, o imperador de Treason convoca seu povo a uma reunião para falar sobre o que aconteceu com Kristoff. O general dos Cavaleiros de Aço, chamado Dan Alba, o repreende, dizendo que por suas decisões, as trevas do país foram expostas e que Gaon, Torreg e Deran estão formando uma aliança entre si. Tristan tenta minimizar o problema e, por causa disso, Cell deve intervir, dando razão a Dan. Cell lhes conta que tentou desvincular o país de Kristoff e não funcionou, então ele pede que tenham cuidado se não quiserem acabar em uma grande guerra. Mas Tristan diz que isso seria o melhor, pois eles são os únicos que se prepararam enquanto os outros estavam em paz.
Ele pensa naquele momento em cumprir o anseio de todos, que é unificar o continente sob seu poder. A princesa Chut pensa que é uma muito boa ideia, embora acredite que não é o momento, pois os outros países não são tão fracos. Mas Asgore responde a ele também que pensa em ir à guerra, pois comprovou por si mesmo que os inimigos não são tão fortes, e além disso, poderiam usar sua carta na manga, que são os dragões sob seu poder. Mas Dan se opõe à sua ideia de ir a uma guerra, e por isso, Tristan diz que por estarem empatados, toda a decisão depende do que preferir o General Clip, que hoje claramente não se encontra. Cell concorda com Tristan, e por isso ordena que tragam o General Clip. A cena muda, e observamos que Yindalba reclama do quão tenebroso é o quartel-general dos Cavaleiros Mágicos. Yin se dirige ao quarto do General Clive, a quem informa que o Imperador solicitou sua presença, e embora Clive se irrite por ter que ir, ele acaba aceitando cumprir as ordens. Em seguida, nos transportamos junto ao protagonista, que nos conta que se encontra a sudoeste de Gaon, na floresta do Cume. Kelvin relata que eles estão procurando uma aldeia de elfos, que se encontra claramente naquele lugar. De repente, Phil diz a todos que sente como se tivesse estado naquele lugar. O protagonista diz que é por ser meio elfa e que seu sangue a faz pensar nisso. Sera se surpreende que nesta parte do continente existam elfos, e por isso Melfa conta que há décadas eles vieram do ocidente e que agora se encontram sob a proteção de Gaon. E agora Melfa conta o resto que Léo lhe disse. Léo diz que Tristan respondeu que não tem nada a ver com os assassinos que os atacaram. Mas ele também conta que os países vizinhos a Tristan relataram movimentos em suas fronteiras, e que embora Tristan nunca tenha se atrevido a realizar ataques contra eles, agora eles unem forças e compram escravos. Léo pensa que a situação política em Tristan mudou e que talvez eles queiram invadir alguém, iniciando uma guerra. Por isso, ele pede ao protagonista que tenha cuidado, pois certamente Tristan o atacará novamente. No entanto, ele informa que agora tem um trabalho para ele, que é um pedido de Leonard Gaon, o rei besta de Gaon. Por isso, ele lhe deseja sorte, pois será seu exame de promoção a Rank C. Ao ouvir isso, os jovens se alegram por ele, e Sera pergunta sobre a permissão de um rei, que ele precisa para ascender. Kelvin responde que precisa de 2 permissões. Por isso, Léo conversou com a rainha Tsubaki, que claramente concedeu. Como o rei Leonard ouviu falar dele, ele quer vê-lo. Todo o grupo pergunta como será Leonard, e Melfa conta que ele é muito forte, pois é Rank S. De repente, de surpresa, eles são atacados pelos elfos. O protagonista mostra que veio por ordem do rei Leonard. Então Nel Ras, o ancião da vila, se apresenta e se desculpa com Kelvin por ter atacado. Nel Ras agradece por vir, e ao se aproximar, o protagonista percebe que Lumiel ainda está viva. Mais tarde, todos se dirigem à aldeia, e o protagonista, antes de falar sobre o pedido do rei, quer falar sobre o que aconteceu ali. O protagonista, devido a Nel Ras ter confundido Phil com Mil, quer saber mais sobre ela, pois talvez seja uma pista da origem de Phil. Nel Ras conta que, há 20 anos, eles viviam em paz na floresta, até que o Rei Dragão de Fogo os atacou, pois queria que o elfo que os humilhou fosse entregue, ou ele reduziria a todos às cinzas. Mas ele confessa que nunca o haviam visto e por isso não entendiam sua raiva, pela qual assassinou metade da aldeia. Nel Ras se entristece ao saber que eles morreram sem saber os motivos e lamenta que até mesmo ele tenha saído ferido nesse combate. No entanto, Lumil foi a única que se lançou ao combate, dizendo ao dragão que dirigisse sua fúria para ela em troca de deixar o povo em paz. Mas o dragão respondeu que não era ela quem procurava, e por isso propôs casar-se com ele em troca de esquecer o que aconteceu. Por causa disso, ela aceitou, e ele se salvou, deixando em paz o resto do povo. Mas anos depois, encontraram o corpo de Lumil na floresta, e como ela estava morta, temiam que o Rei Dragão tivesse voltado. Por isso, decidiram sair do continente em busca de novas terras. Sera sugere que como ela seria filha do Rei Dragão, mas Melfa diz que isso não é possível, pois os meio-elfos só nascem quando um humano e um elfo se cruzam, já que o sangue de um dragão é muito forte. Elif diz que, por mais que não conheça seu passado, ela está bem, pois agora tem seus companheiros e são uma nova família. Por isso, em seguida, decidem mudar de assunto e falar sobre o que o rei lhes encarregou. Nel Ras conta ao protagonista que na floresta eles têm uma barreira que desorienta as pessoas, mas que aparentemente não afeta os monstros, o que faz o protagonista pensar que existem habilidades que podem anular as barreiras.
O ancião lhes diz que os monstros vieram 2 ou 3 vezes e nunca quiseram atacar, apenas buscaram sequestrar elfos. Kelvin se preocupa, pois os monstros geralmente não são tão organizados. Nelha se entristece ao confessar que nem eles nem os soldados de Gaun conseguiram com os monstros. Por isso, a equipe do protagonista tenta animá-lo e promete protegê-los. Mas Kelvin pede permissão para renovar a aldeia para que os monstros não possam tocá-los. À noite, observamos os monstros se aproximarem da aldeia, guiados por um grupo de soldados. O comandante do exército de semidemônios adverte seu exército para ter cuidado, pois poderiam ser emboscados devido ao barulho que fazem, e lhes confessa que ao derrotar os soldados de Gaun, o plano do general Tristan está pronto para a fase mais importante. Os soldados, por sua vez, perguntam de onde Tristan tirou os colares de Rank S, com os quais controla claramente os demônios. O comandante conta que se rumoreia que os comprou de um mercador que visitou o castelo, mas enquanto se resgozijavam com seu poder, são atacados das sombras, então o comandante ordena que seu exército se cubra usando os monstros. Por outro lado, vemos que quem os ataca são um protagonista, junto com Elif, do alto de uma rocha com seu novo arco sombrio. O protagonista nos conta que criou aquela torre, assim como um muro ao redor da aldeia, usando sua habilidade. Além disso, Melfa criou uma névoa falsa para ocultar a aldeia, e Sera colocou magia negra na água do fosso da entrada. Por mais que o inimigo se aproxime, eles não poderão entrar na aldeia. Gerard, por sua vez, foi enviado para ser a última defesa na porta da cidade, já que o resto se prepara para tentar prender o chefe. A cena muda e observamos um soldado de Trizen retornar à sua base informando que todo o exército que avançou caiu. O subcomandante pede informações sobre quem os atacou, e o soldado diz que são um grupo de aventureiros, que são tão fortes que nem os monstros de rank B conseguiram acabar com eles, e por isso não podem avançar. O soldado, muito preocupado, diz que a unidade 5 está combatendo contra eles, e que aparentemente logo chegarão ali. Por isso o subcomandante decide usar sua arma secreta. Mas antes de fazê-lo, Melfa e Rion chegam ao local, o que faz com que o subcomandante rapidamente desperte Gigant Lord. O monstro despertou, fazendo com que Rion, ao vê-lo, se emocionasse muito por seu tamanho. Melfa, ao vê-la tão emocionada, pede que ela e Alex cuidem do monstro. Eles aceitam e avançam sobre o Gigant Lord, que é um monstro de rank S. Por isso ela golpeou com sua espada, mas não o feriu. Rion, ao ver sua espada quebrada, decide levar o combate a sério, utilizando sua habilidade de Erroro, que é arma dupla. Em seguida, ela se dirige ao cabeça do monstro, empunhando as espadas que Kelvin e Will fizeram para ela. Mas também nos conta que Alex pode empunhar outra espada, conseguindo assim um ataque de 3 espadas. Finalmente, Rion e Alex conseguiram ferir o gigante, o que assombrou o subcomandante, que claramente ordenou que ele se transformasse. O gigante revelou sua verdadeira forma, tornando-se um demônio de fogo, mas ainda assim Rion se sente confiante de poder derrotá-lo, pois seu fogo é mais fraco que o de Sera. Rion repete seu ataque e dessa vez consegue derrotar completamente o gigante, assim como fez contra o exército de Trizen. O protagonista observa orgulhoso o crescimento de Rion e em seguida, surpreso por um ataque direto que não esperava, Kelvin consegue se proteger. Por isso, Clip e também seu exército se surpreenderam ao ver que não conseguiram acertá-lo. O protagonista se emociona ao ver o poder que seu novo inimigo tem e Clip, assim como ele, se emociona ao ver sua nova elfa favorita. Clip pede a Ilif que seja sua escrava e tenta realizar uma técnica. Kelvin percebe que ele quis enfeitiçar Ilif e lança um ataque muito rápido. Clip se apresenta a ele e zomba, dizendo que ele não poderá enfrentar o general dos Cavaleiros Mágicos de Trizen. Mas o protagonista, muito irritado, grita para ele não se atrever a tocar em sua garota. Em seguida, ele utiliza seu olho clínico para analisar Clip, conseguindo descobrir que suas estatísticas se concentram em sua habilidade única chamada Olhar Encantador. Assim, ele percebe que Clip também é um reencarnado e por isso pergunta sobre isso. Ele diz para não ser fofoqueiro e se surpreende ao descobrir que ele possui um olho clínico superior à sua camuflagem rank A. Kelvin ordena a Ilef que retorne à aldeia, pois ele pretende destruir a torre. Em seguida, ele ataca o exército dos Cavaleiros Mágicos para afastá-los. O protagonista consegue tempo para criar 4 lanças de obsidiana e assim atacar novamente Clip, que consegue deter o ataque. Kelvin tenta novamente e obtém o mesmo resultado. O protagonista, irritado, lança mais ataques para atravessar a barreira Ilix ao redor de Clip, mas ele diz que não existe magia nem arma que atravesse sua barreira Ilix, pois ela destrói tudo o que toca. No entanto, ele se surpreende ao ver a resistência de sua arma. Kelvin sorri ao ver que tem um inimigo muito forte à sua frente e Clip, sem entender suas razões, o adverte para vigiar sua retaguarda. O
O protagonista, ao fazê-lo, percebe que seus inimigos o cercaram e por isso deve usar sua lança de obsidiana para se proteger. Cliff pede que ele se renda, pois pensa que ao estar cercado poderá vencê-lo, mas o protagonista ri dele e em seguida um ataque penetrante atravessa a barreira Illiquis, causando preocupação em Cliff. Em seguida, o protagonista mostra que graças aos seus golems dotados de vontade própria, ele não está mais em desvantagem numérica. Kelvin envia seus golems para o combate, pedindo que não assassinem as servas de Clive, pois ele quer libertá-las de seu feitiço. E agora, o confronto do protagonista contra o general começa com um combate aéreo. Eles demonstram suas técnicas mais fortes, o que faz com que Clive, ao lançar seu ataque, também atinja seus aliados. O protagonista se irrita com ele por não se importar nem mesmo com seus aliados, já que ele tem mais de reposição. Cliff ri do protagonista por vê-lo preocupado com essas coisas e diz que neste mundo ele é livre, pois não tem regras, e confessa que devido ao poder que recebeu quando reencarnou, pode fazer o que quiser, assim como ele desfruta do poder que lhe foi concedido, pois percebeu que é um viciado em lutas. Kelvin confessa que se emociona por ter tanto poder, no entanto, pensa que, se ele se preocupa apenas consigo mesmo e não se importa com o resto, isso o transforma em um verme. Cliff, ao ouvi-lo, se irrita com ele e ativa sua barreira Illiquis para atacar novamente o protagonista. Por essa razão, o protagonista utilizou seu máximo poder e, por mais que sua arma tenha se quebrado, conseguiu ferir seu inimigo. Cliff enlouqueceu por ter sido ferido e promete ao protagonista que vai destruí-lo usando sua magia de ranking S. O protagonista pede que ele o faça e se surpreende ao ver que o nível de magia de ranking S tem um poder superior aos desastres naturais. Enquanto Cliff prepara seu ataque, podemos ver que está afetando a todos, inclusive a floresta e elfos. Ele apresenta ao protagonista seu ataque chamado Barreira Tempestade, que faz Kelvin pensar que a situação piorou muito. Kelvin pede a Cloto que lhe entregue seu bastão escuro, Desastre, com o qual pretende acabar com seu inimigo, mesmo que destrua a floresta. O protagonista lança seu ataque Foice da Morte, conseguindo atravessar o ataque de Cliff e feri-lo. Cliff grita de dor ao ver que suas pernas foram cortadas e suplica por piedade ao protagonista, mas o protagonista se prepara para acabar com a vida de Cliff e de repente um novo inimigo aparece no local, que se apresenta como Tristan Face, general do exército de semidemônios. Ele salvou Cliff e confessa ser o cérebro de toda a operação contra os elfos. Kelvin, ao ouvi-lo, diz que então ele também deverá pagar depois que lhe entregar Cliff. Mas Tristan se nega, pois Cliff ainda lhe é útil. E ao se negar, o protagonista pensa um momento e pergunta se Cliff era uma invocação, o que surpreende Tristan por ele ter claramente descoberto. Mas ainda assim, ele decide que é hora de recuar, já que perderam. A cena muda e podemos ver Elif explicando a Nelhas o que claramente aconteceu. Nelhas, ao ouvir que derrotaram seus inimigos, ordena a seu povo que prepare um banquete como agradecimento. Enquanto isso, Melfa, Rion e Sera competem para ver quem é a mais rápida, pois querem ser as primeiras a serem parabenizadas por Kelvin. Finalmente, Rion inventou um feitiço e conseguiu vencer as outras garotas que a parabenizaram por progredir tanto. E agora, no castelo de Tristan, Cliff acorda acorrentado por Tristan, que lhe conta que já curou suas pernas, mas que só o fez para torturá-lo com as armas malditas que Gildor preparou. Já que, ao contrário dele, outro sujeito que reencarnou é a pessoa perfeita. Na cena seguinte, vemos o grupo do protagonista desfrutar do banquete da aldeia, mas Kelvin, por sua vez, se mantém afastado do local, então Elif decide acompanhá-lo. O protagonista confessa que se sente agradecido por conhecê-los e promete que usará seu poder para protegê-los. Elif conta que veio vê-lo para lhe mostrar o objeto que o ancião lhe deu, pois pertencia à sua mãe Lúmio. Ela confessa que está feliz por ter vindo, pois todos a tratam muito bem e, além disso, ela conheceu sua origem. Kelvin fica feliz por ela e se oferece para colocar em seu cabelo o objeto que era de sua mãe. Ao fazê-lo, Elif agradece e aproveita para pedir que a deixe servi-lo para sempre, ao que o protagonista responde que sim. Em seguida, eles são interrompidos por seus companheiros um pouco embriagados que vieram procurá-los. Mas, de repente, uma menina elfa aparece para agradecer ao protagonista e abraçá-lo, e em seguida se desculpa por ter se excedido. Ela causa grande surpresa a todos ao se apresentar como Leonard Gal, o Rei Besta. Kelvin pergunta se é uma garota, e ele responde que não, pois é apenas um objeto para mudar de forma. Como viu todo o seu exame, ele informa que conseguiu ser aprovado, ascendendo assim ao rank S. Por isso, em 4 dias, será a cerimônia de promoção,
onde deverá enfrentar outros 4 aventureiros Rank S. Como será um festival nacional, ele recomenda que se preparem muito bem. E Kelvin, ao ouvi-lo, se emociona muito ao descobrir que poderá lutar contra aventureiros Rank S, e assim satisfazer seus desejos de lutar. E assim termina o anime. Se você chegou até esta parte do vídeo, comente a palavra secreta, Rank S, pois assim eu daria um coração para você, já que você é uma das poucas pessoas que chegou até aqui. E também não se esqueça de deixar seu like e quebrar o botão de se inscrever e ativar o sininho, que é super importante. Dito isso, lembre-se que podem comentar qual anime querem que eu resuma para o próximo vídeo, pois eu sempre leio todos. E, sem mais o que dizer, Rebobina se despede.